Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Essa é a TV Jet, uma oportunidade de Deus. Fique com a gente. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, temos hoje aqui o Dr. Anderson Alcântara, que foi delegado da Polícia Civil, hoje aposentado e um grande mediador de conflitos. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Inclusive, tive a honra de ter sido sua aluna, numa pós-graduação. E aí eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, que você compartilhasse isso com a gente, porque você foi autor de grandes projetos assim de cidadania dentro da Polícia Civil, né? E eu acho que é muito interessante as pessoas conhecerem esse lado também. Ok, estou à disposição de vocês. É uma honra estar aqui e é muito difícil falar de nós mesmos, né? É. Mas quando a gente recebe uma bênção de Deus na nossa vida, na nossa trajetória, e a gente consegue êxito de ver as pessoas e as instituições melhorarem a forma de ser, a gente fica muito dignificado. No sentido de, tipo assim, cumprir minha missão. Exatamente, cumprindo as nossas missões, né? Verdade. E cada dia na vida nos apresenta algo para a gente poder estar tendo um objetivo e bons obstáculos para passar e fazer o bem. E como é que foi essa questão de escolher a Polícia Civil, ou ela te escolheu? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Igual, eu escolhi a mediação, mas a mediação me escolheu e está todo mundo envolvido. Olha, a polícia foi algo como, assim, meio de família, né? O meu pai era policial civil, ele foi perito criminal há muitos anos, depois delegado de polícia. E eu ali, ainda jovem, vendo ele ali estudando, antes até de ser delegado, mas fazendo direito, então interessava nos livros, e depois quando ele foi ser delegado, ainda vendo o exercício da função, isso me incentivava de uma forma, é isso que eu quero ser um policial. E eu entrei na polícia como detetive, na época, hoje investigador de polícia, eu entrei como detetive em 1986, e depois fui estudar direito, concursei para delegado em 1994, e aí começou minha trajetória como delegado de polícia. E o que é o imaginário, mais ou menos, das pessoas com relação à Polícia Civil que você acha que poderia ter sido desconstruído e que tem sido cada vez mais, assim? Então, isso foi realmente um grande desafio, porque me incomodava muito eu estar numa instituição tão importante, porque fazem investigações, apura crimes, investigam pessoas, situações, e a gente está lidando com tantas pessoas e ficar preocupados apenas em resolver problemas burocráticos, como inquéritos policiais, termos, etc, etc. Números, muitas vezes, também. Números, e pressionados por uma série de situações, todo mundo quer resultado imediato. Eu acho que a Polícia Civil, sobretudo na investigação, é um centro de inteligência. E entendi que eu tinha que buscar um conhecimento, ou mais conhecimento, em outras áreas, para conhecer os relacionamentos, sobretudo aqueles relacionamentos complexos que acabam se instabilizando, virando ali situações até de crime. Eu tinha que entender as pessoas, por que as pessoas fazem o que fazem, por que elas agem da forma que agem. Isso não está no Código Penal, isso não está nas leis. Então a gente foi... nem mesmo nas faculdades. Exatamente. Agora é um pouco mais, né, pela mudança de cultura, mas... Exatamente. E foi através desses estudos que me impressionou muito, e aí eu fui me dedicar até ao autoconhecimento, né? Mas por meio de uma frase do Sócrates, aquele filósofo antigo, que falou assim: conheça-te a ti mesmo. Eu falei, como que você quer conhecer as pessoas, ter esse tanto de perguntas que você está fazendo para si, para o outro, sem nem se examinar, né? Como eu vou investigar pessoas e perguntar a elas alguma coisa se eu nem me conheço direito? Como eu sinto? Como eu penso? Como eu ajo? Por que eu ajo da forma que eu ajo? Aí cheguei à seguinte conclusão, já aprofundando um pouco nessa questão do estudo de autoconhecimento, a gente entender que a gente é o que pensa. Nós somos o que pensamos.
Se você pensa, a partir do momento que você está ali pensando em alguma coisa, você já define de alguma forma suas ações. Então, os pensamentos repetitivos definem ações. Ações repetitivas definem os hábitos e os hábitos definem o caráter das pessoas. Então, quando a gente introjeta junto a uma outra pessoa com alguma pergunta, primeiro eu tenho que conhecê-la. E aí, aprender a habilidade que eu falo que todo policial ia falar isso, mas eu acho que todas as pessoas, nas relações, até para ter umas relações duradouras, é aprender a arte de escutar. A gente ouve... quer falar. Exatamente. Não se permite escutar e acha que está escutando. Exatamente. A gente ouve, mas não escuta. Ouve porque tem ali um aparelho auditivo, mas não processa, né, a informação, a escuta, como ela deveria. E acaba que nós criamos as nossas verdades internamente dentro da gente como se nossas verdades fossem únicas. E não respeita as verdades das outras pessoas, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? E entendo isso como algo tão importante e tão interessante para a convivência, e até para a convivência pacífica, porque aí está o respeito às diferenças. Até quando a gente começa a respeitar o que o outro pensa. Porque muitas vezes eu entendê-lo da forma que ele pensa, na forma que ele sente, e por isso ele age da forma que age, fica mais inteligível para a gente, mais inteligente mesmo, você conhecer a pessoa, porque você se conhece. Eu na posição dele, talvez eu faria dessa forma, mas e ele como ele é? Por que ele agiu como agiu? Né? Exatamente. Porque se a gente para perceber, assim, essa questão de que entender não significa concordar. Exatamente. E ao mesmo tempo, se você se permite escutar ao outro, você sai daquela ideia assim, se coloca no lugar do outro como se fosse uma coisa simples, né? Se coloca no lugar do outro. Aí a gente se coloca no lugar do outro pela nossa perspectiva. Mas eu nunca agiria daquele jeito, eu nunca agiria daquela forma, porque a gente ainda não saiu do nosso lugar para gerar simpatia. Né? É colocar no lugar do outro com compaixão, com empatia, como você disse. Mas antes disso, para que isso aconteça, eu tenho que ouvi-lo e entendê-lo como ele é. Porque senão eu não consigo fazer essa transferência. Quando eu consigo fazer, as coisas começam a se clarear, até para a própria pessoa que você está conversando. Não, eu queria entender ao mesmo tempo, assim, estando na polícia, vendo tudo isso que você disse que via, e depois todas essas questões e essas motivações que te geraram, como aplicar isso? Foi possível ou não? É da mesma forma que hoje na mediação nós trabalhamos. Eu até digo que tem muitas técnicas que utilizávamos e utilizamos ainda na polícia, sobretudo técnicas de entrevista, interrogatório, que é muito ligado à psicanálise, questões de psicologia, que são utilizadas na mediação. E sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui agora é tão importante, porque quando você consegue ouvir a pessoa, né, dentro dessa escuta que fazemos, e ela se mostra como ela é, e a gente faz perguntas reflexivas para que ela se mostre da forma que é e por que agiu como agiu, e eu não fique querendo apenas, às vezes como um policial, como um juiz, ou pessoas dar respostas ou ficar analisando a conduta dele ou julgando a conduta dele, naquele momento em que ele está se mostrando. Se eu não faço isso e deixo ele e faço as perguntas que o conduz, ele acaba esclarecendo as coisas que a gente precisa. Porque, no fundo, a resposta está dentro de nós mesmos, né? Então, antes da gente continuar, porque tem muito assunto para falar sobre isso, nosso tempo acabou do primeiro bloco. Fica com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, e hoje com o Dr. Anderson Alcântara, que foi delegado da Polícia Civil e hoje é um grande mediador de conflitos. Falou um pouquinho da sua trajetória pra gente, como é que era a perspectiva da polícia, como é que tem muitas coisas mudado a partir dessa humanização de novas culturas e o que você, por exemplo, contribuiu para isso, né? E agora a gente vai falar de alguns projetos, então, olha só. É isso. Eu vejo assim, aquilo que nós falamos no bloco anterior, que a gente é o que pensa. E a partir do momento que eu falei que eu fui buscar entender um pouco mais daquilo que eu fazia, o que eu poderia melhorar,
Eu cheguei a uma seguinte conclusão, muitas pessoas chegam a essa conclusão, de que quando você quer mudar alguma coisa, você primeiro tem que mudar a si mesmo. Eu consegui, mudei minha mente. Eu lembro até que de um escritor, filósofo, William James, que ele fala assim, que a grande achado da sua geração foi que pessoas podem mudar suas vidas mudando as suas mentes. Então, eu fui encontrar, por exemplo, um autor americano que chama Herman Goldstein, entre outros, David Bailey, da polícia norte-americana, que amparou as polícias em países democráticos com essas metodologias fantásticas, que chama a metodologia do policiamento comunitário e do policiamento orientado à resolução de problemas. Agora, veja bem, duas metodologias, e eu ali estudando já questões ligadas ao autoconhecimento, à justiça restaurativa. Então, de repente, eu fui perceber que aquilo ali tinha pedra de toque. Porque quando você começa a aprender técnicas e um método que fala em resolver problemas, e não aquilo que eu estava dizendo, apenas mostrar o itinerário das leis e dos códigos, muito mais além disso, até tem um outro filósofo e professor de direito, lá no século XIX, Gustav Heschbruck, que falava assim, não temos que fazer do direito penal algo melhor, mas sim algo melhor do que o direito penal. Eu falei, poxa, interessante isso. Vamos fazer algo melhor do que o direito penal? Aí vem os projetos. Aí a gente, com abertura institucional já, já passávamos ali da Constituição Federal, já estávamos entrando em mais de 10 anos de Constituição, tentando democratização, e as instituições iam se abrindo nesse sentido. Então, os projetos foram aparecendo. E esse projeto, que chama Projeto Mediar, foi onde nós conseguimos introduzir práticas de mediação de conflitos na Polícia Civil. E me parece que até hoje está lá esse projeto, que bom, porque as instituições se abrem e aprendem a lidar com pessoas e seus conflitos de outra forma. Porque introduzir uma ideia nova, uma inovação, dentro de uma instituição até então fechada, muito difícil. Então tinha muita resistência, então nós tínhamos que mostrar as coisas acontecer. E quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a entender e a confiar mais numa instituição policial, porque as coisas estão mudando para melhor. Porque a polícia era vista como? Né? E como é vista até hoje, né? Truculência, arbitrária, corrupta. Mas essa não é uma evidência que se vê de instituições. Isso é um atributo de pessoas. As pessoas se corrompem. As pessoas são arbitrárias. As instituições não. As instituições têm que ter os seus valores e a sua missão. E a missão é a sociedade. Né? É servir bem a população. Tem que ser assim. E como a gente muda isso? Com pessoas boas. E como é que a gente tem que fazer isso? É fazer isso implicando as pessoas. Eu trabalhei muito tempo na corregedoria e levei mediação para a corregedoria. A gente tinha um núcleo de mediação, quando alguns policiais com alguns pequenos problemas, às vezes problema com o vizinho, problemas de algum tipo de truculência, mas coisas assim... Seres humanos. Começaram a entender e refletir sobre o que tinham feito. Não apenas estar indo a um órgão que ele seria punido por isso. Não, eu preciso aprender, a gente precisa estar ali fazendo algo de caráter pedagógico. E como que a gente faz isso, né, Grazi? Fazendo as pessoas conhecer a si mesmas. Isso que nós estamos falando desde o início. Como isso foi importante. Não, muito interessante, sim. Trabalhar essa ideia do autoconhecimento, estimulando ações, né, dentro de instituições que já são muitas vezes fechadas, como você disse. Exatamente. E a Polícia Civil, ela me proporcionou tudo isso, esse aprendizado. E eu lembro até que eu fui um dos indicados pela Polícia Civil na época antes da Copa do Mundo para começar aquele trabalho que viria a ser projetado por todas as polícias do Brasil todo em prol da segurança para a Copa do Mundo de 2014. Eu lembro que lá em 2010 eu tive a condição de fazer um curso junto com a polícia norte-americana, o pessoal do FBI, que teve em Brasília, e foi um dos cursos melhores que eu já fiz, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eles já faziam isso lá. Análise comportamental, Grazi. Eu falei, eu vou aprender coisa de polícia, de investigação, não. Análise comportamental. Compreender o ser humano, compreender como ele age, como ele se comunica. Porque quando você consegue observar isso, você consegue fazer análise de situações suspeitas, de pessoas, às vezes, até que estão dissimulando ali situações, né? Até, acho que nós discutimos isso num encontro nosso anterior, falando sobre a pragmática da comunicação humana, que nós somos 55% de comunicação não verbal, comunicação, linguagem corporal, né? 38% tom de voz.
e 7% só comunicação verbal. Então, o que isso levava a nós, ali, policiais, naquele aprendizado? Prestar atenção como as pessoas comunicam na linguagem corporal, para depois entender como fala e como perguntar. Porque não adianta uma pessoa, é só para ter um exemplo para os seus telespectadores, se você pergunta para uma pessoa assim, você concorda comigo? Ela não vai falar assim para você, concordo. Então, o corpo... Igual Chaves. É. Sim. Exato. Não. O corpo, ele representa todo o aspecto dos estímulos cerebrais da forma que nós falamos e nós nos comunicamos. E dentro dessa trilogia, comunicação não verbal, verbal e tom de voz. Então, se eu estou falando uma coisa e meu corpo está representando outro, logo Tem há alguma uma dissimulação, coisa, tem alguma coisa que a gente tem que Examinar. perguntar, peraí, me responde esse direito, eu não gostei dessa resposta. Isso, Né? A gente vai trabalhando o o comportamento. Muito obrigado por sua presença. A gente tem o tempo que voa, mas dá para a gente poder passar de uma maneira bem objetiva alguma mensagem. Fica aqui realmente o incentivo a vocês, não só que estão em instituições, sejam quais forem, que tem como ser criativos, tem como a gente ser proativo, sair daquela ideia do reativo para buscar autoconhecimento, porque se a gente quer a mudança do outro, essa mudança tem que partir primeiro de nós, não é mesmo? Então, fique sempre com a gente, com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Até a próxima!